Boa noite. O último relatório das Nações Unidas para o Desenvolvimento, PNUD, mostra que no Brasil a educação teve um avanço importante na composição do Índice de Desenvolvimento Humano Municipal entre 1991 e 2010, com um salto de 128%. O percentual de pessoas com mais de 18 anos que concluíram o ensino fundamental chegou a 55%, antes era de 30%. Mas a taxa de evasão escolar ainda é grande. Segundo o mesmo levantamento, no ensino fundamental, de cada 4 alunos, 1 abandona a escola. Para debater esse tema e outros do modelo educacional brasileiro e apontar caminhos, o Brasilianas de hoje convidou a representante do movimento Todos pela Educação, a gerente de projetos Andréa Bergamaschi, o fundador da Associação Parceiros da Educação, Jair Ribeiro da Silva Neto, e a fundadora do Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura e Ação Comunitária, SEMPEC, Maria Alice Setúbal. Também contamos com a colaboração da jornalista Aline de Moraes, que vai selecionar perguntas enviadas aos nossos convidados pelo portal www.brasilianas.org. Nesse primeiro bloco, vamos responder a pergunta de como resolver o problema da evasão escolar. Eu passo a palavra primeiro à Andréa. Como é que você vê esse problema? Eu lembro que alguns anos atrás, os primeiros indicadores de educação mostravam que parte da evasão eram famílias também mudando de cidade, mudando de escola. Hoje, o que é o principal fator de evasão? Esse fator da mobilidade ainda continua, né? Isso de fato acontece especialmente em regiões como Norte e Nordeste, né? Você tem ainda uma mobilidade grande de algumas famílias, mas de maneira geral o que a gente percebe é que a escola não consegue reter o aluno, né? O que está acontecendo é isso. Esse aluno, ele muitas vezes, antes dele chegar à evasão, ele já veio acumulando dificuldades de aprendizagem desde o início, né? Então a evasão não acontece de uma hora para outra, né? A gente começa a perder esse aluno ao longo da trajetória escolar, né? Porque a escola ela ainda não consegue ser relevante para esse aluno, ela não consegue garantir que ele aprenda o que ele precisa aprender na idade em que ele precisa aprender. A gente tem índices de distorção e idade séria ainda muito altos no Brasil. Então, toda essa dificuldade acumulada e a desmotivação do aluno fazem com que, de fato, ele abandone a escola e acabe evadindo, né? Então, é preciso cuidar da qualidade agora, né? Essa escola precisa ser relevante e de qualidade para a gente reter esse aluno. Jair, no caso de populações de baixa renda, uma das críticas que se faz à escola pública é que ela procura dar a mesma formação que dá para o aluno de classe média, visando o vestibular, visando o ensino superior. E esse aluno ele precisa se virar, ele precisa trabalhar. Na sua opinião, de alguma maneira, a escola deveria partir para um tipo de formação para resultados mais imediatos para o aluno no mercado de trabalho, ou isso seria contraproducente em termos pedagógicos? Não, eu acho que seria muito produtivo e oferecer alternativas aos alunos. A maior parte da evasão hoje ocorre no ensino médio. Então a criança já chega com uma defasagem acadêmica forte, e às vezes não consegue nem acompanhar o ensino médio, mas também o que leva à evasão é a falta de interesse do programa do ensino médio. O currículo nosso do ensino médio é um currículo engessado, é um dos currículos mais complexos que tem no mundo. Então a criança está lá estudando a mesma coisa, todo mundo estudando a mesma coisa, quando os interesses são diferentes de fato. Então a nova dinâmica do ensino médio tem que ser voltado para o ensino integral e também voltado para ter eletivas, onde o sujeito possa escolher, o aluno possa escolher quais as matérias que ele quer estudar mais, quais quer se aprofundar mais. E essa integração do ensino médio profissionalizante também é uma necessidade muito clara que a gente vê nas escolas públicas hoje. Maria Alice, hoje em dia tem educadores que acham que a escola tem que ser mais do que a aula, tem que ser um fator de integração, um local de sociabilidade, algo agradável que possa, para fins de semana. Isso aí seria uma das maneiras de amarrar os alunos na escola. E o período integral, haveria condições, digamos, em termos orçamentários, de se prover o período integral? Olha, eu dividiria acho que essa resposta em relação à evasão e a sua complementação quanto à escola como um centro de irradiador de uma comunidade, estou entendendo dessa forma. Acho que a primeira questão, já foi mencionada de alguma forma anteriormente,
é a questão da equidade, né? Eu acho que nós temos enormes desigualdades educacionais, tanto entre os centros das grandes cidades e as periferias, cidade e campo, entre as diferentes regiões do país. Então, isso é sim um fator de dificuldade de reter esse aluno nas escolas, porque a escola, ela realmente não está, muitos dos nossos professores e das nossas escolas não estão preparados para trabalhar com este aluno, né? Nós não temos programas como temos em outros países, como França e Canadá e outros países, programas que deem conta dessa diversidade cultural deste aluno que vem de famílias com um referencial cultural muito mais baixo, não só a nível socioeconômico, né? Então, a escola não está preparada, na maioria das vezes, para lidar com este aluno. E aí, o aluno sai fora porque existe um descompasso muito grande e a família é muito distante, a escola não sabe falar com essa família. E o outro aspecto, acho que foi mencionado aqui pela Andréia, é que a nossa escola hoje, e é um problema do mundo também, não está conseguindo responder aos desafios do século XXI. Nós estamos com mudanças enormes, mudanças tecnológicas, mas temas que fazem parte de um dia a dia desde uma criança pequena, como as questões desde mobilidade nas grandes cidades, meio ambiente, questões de violência, que estão fora da escola. A escola está, então, aí entrando na sua questão mais especificamente. A escola, ela tem que estar aberta à comunidade, porque ela tem que estar dialogando com esse dia a dia, com esse cotidiano, para trazer para dentro da sala de aula os temas que realmente fazem diferença. Os temas dos jovens, o Jair colocou, né, do ensino médio, o jovem quer estar discutindo a democracia, quer estar discutindo participação, quer estar discutindo a violência, quer estar discutindo valores dessa sociedade, né? Então, a escola está distante disso. Então, a escola tem sim que ser aberta, na minha opinião, ela tem que ter um clima bom, agradável, porque toda empresa fala do clima organizacional, é uma questão fundamental para uma empresa. A escola, você passa o dia na escola ou passa meio período na escola, ela tem que ter, sim, um clima propício à aprendizagem. É essa a função da escola, a questão do conhecimento. E o período integral, eu acho, sim, que é uma grande possibilidade de fazer com que essa criança tenha mais tempo de aprendizagem e amplie esse universo cultural dessa criança numa direção de estar mais, tornar essa escola mais contemporânea. Então, agora uma dúvida que eu tenho é o seguinte, cabe ao Ministério da Educação, às autoridades, definir um currículo aí que seja nacional, que permita equiparar as próprias provas, avaliações aí, tem a mesma métrica para todos os alunos. Vocês falam da diversidade, da importância de ter, digamos assim, uma customização do conteúdo de acordo com cada região e o interesse de cada... De que maneira compatibilizar, André, esses dois pontos? A necessidade de você ter uma uniformização na avaliação e a necessidade de você ter uma diversidade de temas apropriado para cada comunidade. Essa discussão do currículo ela é muito importante, né? Assim, principalmente nesse momento que a gente está falando, como a Marília comentou, a questão da equidade, né? Acho que a gente não fala de uma unificação, mas a gente fala de um núcleo duro, vamos chamar assim, nesse currículo nacional, para garantir a equidade no que aquele aluno que nasce no interior do Amazonas e aquele aluno que nasce no interior do Rio Grande do Sul, para que eles possam aprender o básico, quer dizer, o que efetivamente... tem que se olhar para essas matérias, português, matemática, ciências, enfim, aquilo que pode ser considerado um núcleo comum, para que essa equidade ou essa desigualdade educacional que a gente tem hoje no Brasil, que é causa e consequência de todas as outras desigualdades que a gente tem, quer dizer, por conta disso a gente continua perpetuando uma série de desigualdades no país, e por conta dessa desigualdade os alunos chegam de forma também totalmente diferentes, né, na escola. É importante, sim, essa discussão para se pensar o que pode ser, então, colocado no núcleo duro de ensino, enfim, né, de conteúdos, e aquilo que se pode diversificar no sentido, claro, de se respeitar o que é mais relevante para o aluno do Norte e o que é mais relevante para o aluno do Nordeste,
e tentar trabalhar isso também de uma forma que seja, acho que é importante colocar que seja de uma forma transversal também, porque esse aluno, como a gente comentou aqui no começo, ele também está mudando, né? Então, ele sai da Bahia e vem para São Paulo, ele sai de São Paulo e vai para o Mato Grosso, quer dizer, esse aluno ele está no mesmo país, então ele precisa de uma forma, ele precisa sem dúvida entrar na escola e poder continuar do ponto em que ele parou. Quer dizer, o caminho é esse núcleo duro e depois você customizar, ter flexibilidade. Muitos países vêm trabalhando isso, né? O Common Core nos Estados Unidos tem olhado para isso, aquilo que ele consegue, não cerrar, porque eu acho que a palavra não é essa, mas aquilo que ele consegue garantir num núcleo, enfim, mais consistente ali e trabalhar as diversidades, enfim, os interesses regionais, locais, nessas outras matérias de forma transversal. Acho que é importante colocar essa questão da equidade, né? Porque a gente está no mesmo país. O modelo alemão, quem sabe, é mais adequado para o nosso. Hoje, na Alemanha, você tem 35%, 40% dos formandos do ensino médio não vão para a universidade. Eles fazem ensino técnico, fazem um ensino profissionalizante. Ou esse ensino pode ser feito ou junto com o ensino médio, ou então 1 ou 2 anos pós-ensino médio para dar uma colocação de trabalho para esse... E tem alguma coisa sendo pensada no sentido de trazer temas técnicos para o ensino, para a rede convencional ou não? Tem, não. Existem vários projetos nesse sentido. Mesmo aqui em São Paulo tem uma ideia de juntar a parte do ensino médio com o ensino técnico também. Existem iniciativas também de várias ONGs. A Fundação IOSP tem um trabalho muito bacana no Brasil inteiro de profissionalização também. Mas essa, de fato, é uma tendência. Eu acho que o Brasil tem que caminhar nesse rumo. Maria Elisa, um dos pontos centrais aí, quando se trata de aluno hoje, é garantir a autoestima dele, que quando a gente está falando em todos esses desinteresses, está ligado diretamente aí a baixa autoestima. Aí. E daí vem esse tema da progressão continuada, aí que está sendo amplamente discutido hoje. Primeiro, qual a sua opinião sobre o conceito de progressão continuada, ou seja, de não repetir o aluno, mas dar um reforço para ele poder acompanhar os demais, e a maneira como a progressão continuada tem sido implementada? Eu acho que você tocou no ponto, na minha opinião, que é o ponto a ser discutido, que é a maneira como a progressão continuada acaba sendo implementada no Brasil. Então, eu, pessoalmente, o SEMPEC, a gente tem sempre trabalhado e defendido a questão da progressão continuada, porque todas as pesquisas nacionais e internacionais, é uma unanimidade que a repetência não traz mais aprendizado para os alunos, ao contrário, ela vai trabalhando que aquele aluno, ele vai interiorizando que ele não sabe, que ele não pode, que ele não acontece, o professor acaba lidando com ele disso, e aumenta exatamente, e ele acaba sendo expulso da escola, expulso entre aspas, porque acaba tendo uma distorção em idade série tão alta que acaba se desinteressando muito mais. A questão fundamental, e que não é só da política de progressão continuada, das políticas no Brasil em geral, é que muitas vezes nós conseguimos acabar com boas políticas, porque nós não temos o cuidado de implementá-las de uma forma adequada. Então, é muito comum falar, não, vamos pegar um modelo de tal país, não importa qual, porque foi muito bom, só que nós não vamos fazer isso, não vamos fazer aquilo, não vamos pegar aquilo bom. Aí a gente já mudou tudo, fica um remendo. E as questões, eu acho que talvez seja muito da nossa cultura, né? Nós gostamos de inaugurar um museu, uma escola, e nunca pensamos na manutenção, no trabalho de atualização, no trabalho pedagógico de um museu, de tudo isso. E com as políticas a mesma coisa, a gente quer implementar sem ter o cuidado de saber que é importantíssimo a forma como se implementar, quer dizer, a progressão continuada é uma boa política desde que haja realmente condições da escola, colocar o reforço, condições de sala de aula, que às vezes não tem nem espaço, horário de professor, quer dizer, não dá para... então vamos contratar um outro professor que vem, que nem conhece aquele aluno, nem sabe como é que ele está, porque não poderia ser outro professor desde que tivesse reuniões, desde que tivesse um acompanhamento, quer dizer, é possível, existem lugares, municípios que conseguiram implementar isso de uma forma adequada, mas no fundo acaba sendo uma minoria. Eu queria também entender um pouquinho essa questão de tentar trazer métodos empresariais para a educação, e algumas teses que as escolas deviam competir entre si, que essas provas deveriam estimular uma competição entre elas para conseguir a melhor nota, contra uma outra linha que diz que a escola tem que dar uma formação
integral fora dessas competições. Esse modelo, outro dia, acho que foi no próprio GGN, nós fizemos uma discussão e vieram dados dos Estados Unidos que esse modelo competitivo acabou resultando nos Estados Unidos em uma queda da qualidade do ensino. De que maneira que vocês avaliam esses métodos aí de fazer Olimpíadas, aí, colocar placa na frente com a nota do Enem e tudo aí nas escolas? Acho que é uma série de... Você falou em várias coisas, né? Uma Mas série de coisas. O esquema da competição como fator indutor do aprendizado. Eu vejo, enfim, tem várias colocações aí. A questão das avaliações, como são usadas hoje no Brasil, por exemplo, o Enem, SAT e outros todos aí pelo mundo afora, no Brasil tem muito esse... Na minha opinião, é um problema, né? Porque a avaliação em si, ela não é o problema. O problema é o que a gente faz com ela, ou o que a gente não faz com ela, né? Porque ela está ali para ajudar o desenvolvimento do sistema educacional de um país. Então, é para a gente saber se aquele rumo está dando resultado no aprendizado do aluno. Políticas públicas sem dúvida, sem dúvida, ela precisa existir. Agora, o que nós, enfim, organizações fazemos com isso, o governo faz com isso, a imprensa faz com isso, enfim. Acho que essa é uma discussão que a gente precisa aprofundar, essa questão dos rankings, de dizer que escola X é melhor que a Y, enfim. Essa questão toda, ela agrega muito pouco para o aprendizado do aluno, para aquilo que importa na educação de fato. Ela pode agregar para outros interesses comerciais, mas enfim, aquilo que de fato a gente está dizendo, olha, esse aluno está nessa escola X, com IDEB tal, ou com Enem tal, enfim, o que ele aprende de fato, o que ele está aprendendo de fato, é esse o resultado que a gente deveria tirar, essa contribuição que a gente deveria tirar das avaliações, e não, enfim, placa na secretaria, na escola, etc. Acho que tem uma questão essa. A outra questão de Olimpíadas, enfim, aí eu acho que tem uma outra proposta, né? Não, você está falando das Olimpíadas de conhecimento. Eu usei mal o termo. Tá. A Olimpíada eu acho que é um fator as Olimpíadas as Olimpíadas de Matemática, Língua Portuguesa, enfim, eu acho que elas têm uma proposta pedagógica muito bem consolidada por trás, né? Que eu acho que isso enfim, é importante de se continuar. Agora, como a escola trabalha com isso... No caso aí, é você tentar envolver todos os alunos nessa competição entre escolas para melhorar o IDEB, quer dizer, colocando isso como ponto central de políticas públicas, como alguns educadores aí têm colocado. Até que ponto que isso é eficiente? Já vem do mercado basicamente competitivo, onde a competição dá certo. Quando você transporta para a educação, você consegue o mesmo resultado? Não, a escola é uma entidade muito diferente da empresa. Inclusive, quando nós, na Parceiros Educação, fazemos esse programa de parceria de empresa com a escola, nós nunca deixamos o empresário ter um contato direto, muito próximo da escola, porque vai ter um choque cultural muito grande. Você bota uma facilitadora para fazer esse meio campo, para traduzir a linguagem de um para outro. Agora, tem várias questões que se usam no mundo empresarial, mas também se usa em outros mundos que precisam se aplicar mais nas escolas. A questão da meritocracia, a questão da avaliação, a questão de você ter um envolvimento maior daquele organismo para produzir um resultado mais eficiente. Quer dizer, são questões até universais. Agora, só para colocar, essa questão de você colocar a nota da escola na própria escola e publicar isso, não serve apenas para criar uma concorrência entre escolas. Isso se presta muito para o que nós todos que mexemos com educação gostaríamos muito, que é o envolvimento maior dos pais e da família com a escola. Porque precisa haver uma cobrança maior da sociedade com relação à qualidade da escola. Porque hoje o grande problema no Brasil é que 70% da população, saiu uma pesquisa há alguns anos atrás, precisa sempre atualizar isso, acha que a escola pública é boa. Porque eles não tinham uma noção do que é uma escola pública boa. Na medida que meu filho está tendo acesso à escola, tem merenda, a escola é boa. Não necessariamente é, porque com a universalização a qualidade foi muito prejudicada. Então, ao aproximar os pais da escola e a dar essas informações aos pais de que, olha, a sua escola não está tão bem assim, a qualidade não é tão boa assim, você consegue mais gente cobrando o programa, a escola como um todo, para que elas melhorem. Então, esse processo de aproximação dos pais é muito importante. Bom, vamos lá. Eu acho que o IDEB não necessariamente a qualidade. Não, pode falar, Maria. Não, eu acho que assim, é super importante essa aproximação dos pais com a escola.
Agora, eu acredito que não necessariamente você precisa colocar na porta a nota do IDEB. Eu acho que é importante se falar com os pais. Eu vi experiências no sul da Bahia, onde cada pai recebia o IDEB da classe, e isso era explicado, como é que isso era feito, as outras escolas dos outros municípios. Então, eu acho importante essa cobrança, mas não precisa estar na porta da escola, na minha opinião. Porque aquele aluno está olhando todo dia que aquela escola que ele está tirou 2 e tal. Agora, e só terminando aqui a questão da competição, eu acho que realmente você tem países como o Canadá e a Finlândia, para citar alguns que são citados internacionalmente, onde o foco não está na competição, está claramente na colaboração. Na colaboração entre as escolas, na colaboração entre a escola e os pais, na colaboração entre os professores. E eu acho que aqui no Brasil também algumas experiências, elas conseguem fazer com que essa competição, ela gere uma colaboração entre as escolas. E eu acho que é por aí o caminho. Né? Vamos a uma pergunta selecionada pela jornalista Aline Moraes, lembrando que o programa é ao vivo e você ainda pode mandar perguntas pelo portal www.brasilianas.org. Aline. Nós temos uma pergunta da Clara Fernandes de Souza, ela é de Salvador, na Bahia, e ela quer saber, afinal, qual é o papel fundamental da escola para as crianças, né? O que elas, de fato, precisam aprender na escola? Deixa eu só completar essa pergunta. Quer dizer, o melhor indicador para saber se uma escola foi bem sucedida ou não é ver o que acontece com seus alunos posteriormente. Tem algum indicador que faça esse acompanhamento do que acontece com os alunos depois que saem da escola? Acho que nós não temos ainda esse nível de pesquisa, que é muito comum, acho que nos Estados Unidos, principalmente, acho que alguns países da Europa, de esse acompanhamento do longo prazo. Né? Nós estamos começando algumas pesquisas que estão trabalhando desde a criança muito pequena e fazendo o percurso escolar dela, mas depois o impacto desse aprendizado na escola. Tem algumas coisas pontuais de um programa, qual foi o impacto depois, mas assim, em termos de uma pesquisa consistente, como é que é o impacto. E o que a escola tem que oferecer de fundamental para o aluno? Eu vou retomar um pouco o que a Andréa falou. Eu acho que nós temos que, enquanto sociedade brasileira, construir uma base curricular comum. Né? E aí são questões básicas da língua portuguesa. Língua portuguesa, a questão hoje, cada vez mais, das novas tecnologias, a comunicação, que é fundamental. Então, você saber se expressar oralmente, saber se expressar por escrito e saber ler é fundamental no mundo hoje. Então, essa língua portuguesa ela é transversal a todos na leitura, trazer significado à história, à geografia, que a gente não pode esquecer, e, obviamente, a questão da matemática e das ciências, que é fundamental. Né? Agora, a escola precisa ter clareza de que é fundamental o seu papel em relação ao conhecimento, a construção do conhecimento e ao aprendizado dos alunos, porque às vezes a escola não tem essa clareza, porque cai dentro da escola todos os problemas, da maior diversidade de problemas de saúde social, de emocional e tal, e a escola fica muito perdida e perde essa função principal, que é a questão do conhecimento. Mas as novas... Vou fazer só um pequeno intervalo e voltamos daqui a pouquinho com brasilianas.org. A gente retoma depois. Voltamos ao Brasilianas.org, que discute as propostas da sociedade civil para a educação pública. São nossos convidados o fundador da Associação Parceiros de Educação, Jair Ribeiro da Silva Neto, a fundadora do Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura e Ação Comunitária, SEMPEC, a Maria Alice Setúbal, e a representante do movimento Todos pela Educação, gerente de projetos, Andréa Bergamaschi. Nesse segundo bloco, vamos falar um pouquinho da mobilização de recursos públicos para a educação, porque, segundo dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, o INEP, né? Atualmente o país investe 6,4% do PIB na rede pública de ensino básico, técnico, médio e superior. A Comissão Especial da Câmara dos Deputados, que discute o Plano Nacional de Educação, aprovou agora um gasto mínimo de 10% de toda a rede pública. O problema da educação hoje no Brasil seria de falta de recursos. Vou começar então com a Andréa. Analisando as políticas públicas, aí, desde o processo de inclusão aí nos anos 90, o avanço dos indicadores, Fundeb e tudo mais,
qual o retrato que você traçaria aí da educação brasileira à luz aí desse aumento de recursos versus eficiência de gastos? Eu acho que é um retrato positivo, né? Acho que a gente precisa reconhecer que o Brasil conseguiu colocar vários instrumentos de financiamento, enfim, conseguiu sistematizar o processo de financiamento da educação básica, redistribuição através do Fundeb, quer dizer, toda essa história que a gente veio desenvolvendo ao longo dos 15, 20 anos, enfim, de educação pública obrigatória, eu acho que isso é bastante positivo. O que eu acho que também não pode, na verdade, a gente deixar de observar é que a gente precisa, acho que agora já está num nível de maturidade importante no setor educacional brasileiro, acho que a gente precisa começar a olhar para os recursos, independente de ter mais recursos, enfim, toda essa discussão agora do PNE, mas precisa começar a olhar para os recursos que de fato, olhar para as políticas que de fato precisam ou que poderiam fazer mais com mais recursos, né? Para trabalhar tudo isso que a gente veio falando no primeiro bloco, essa questão da equidade, essa questão de currículo, essa questão de avaliação, que a escola precisa ensinar, qualidade da formação de professores, que a gente ainda não tocou aqui, a carreira de professor, quer dizer, acho que essa discussão toda que o PNE provocou por conta da meta de financiamento, que foi bastante importante, acho que trouxe à tona essa questão não só do volume maior de recursos, mas o que a gente vai fazer com esses recursos a mais. Acho que essa discussão não pode estar desatrelada. Então, daí a gente entra num ponto que você apontou no começo aí, que é, quando você pega o ensino fundamental, que é o início de tudo, é um ensino que depende de municípios, que você tem pouca intervenção de União e Estados. De que maneira que você vê essa questão de colocar a base do ensino nas mãos de municípios com uma diversidade tão grande de tamanho, de qualidade, de falta de continuidade de políticas? De que maneira que se pode melhorar a questão do ensino fundamental? Olha, essa é uma questão bem espinhosa, porque, teoricamente, você deveria delegar isso ao município que está mais próximo do seu cliente, que é o aluno e tudo mais, e você também tem, no mundo inteiro, distritos menores que são mais gerenciáveis. Por exemplo, no estado de São Paulo, a Secretaria Estadual do Estado de São Paulo tem 220 mil funcionários, tem mais de 5 mil escolas. Quer dizer, é de uma dificuldade de gerenciar, de gerir isso é muito grande. Então, você delegando e você distribuindo é melhor. Só que o outro verso da medalha é que você tem municípios que não têm escala e estrutura suficiente para poder fazer uma gestão adequada dessa escola. Então, em alguns municípios, de fato, não estariam preparados para ter uma Secretaria Municipal de Educação. E, nesse caso, acho que a solução seria agrupar esses municípios em distritos, eventualmente. E você trabalhar com distritos que teriam um volume de escala adequado para justificar pagar e ter um secretário de Educação adequado e tudo mais. Porque hoje nós estamos falando, o fundamental para a educação é ter continuidade das políticas. Eu não sei o número que saiu agora há pouco tempo, mas 70 e poucos por cento, quase 80% dos municípios, o secretário municipal não dura mais do que um ano. É um trampolim para ele ter alguma atividade política, ou então ele é mal avaliado, troca, então não tem continuidade nenhuma da política. E você, muitas vezes, o município está lá e ele não tem nem como recrutar um sujeito que seja qualificado para ser secretário de Educação. Então, eu acho que essa questão deveria ser de agrupamento de determinados municípios que não têm escala suficiente, mas não deixar também num gigantismo que seria inadministrável, que é em alguns casos. Eu quero ver com a Maria Alice o seguinte, quando se fala no Brasil hoje, o Brasil está chegando em estágios de desenvolvimento que outras nações experimentaram décadas atrás. E daí você fica pensando que vai cumprir o mesmo trajeto, o mesmo tempo, com os avanços tecnológicos, com os estudos de novos projetos pedagógicos. Não haveria condição de cortar caminho, digamos assim, para acelerar esse processo de melhoria geral do ensino?
Olha, eu acho que o Brasil não tem outra opção. Nós temos que cortar caminho no sentido de que nós temos que resolver, superar todos os nossos déficits educacionais, das grandes desigualdades educacionais que nós ainda temos, né, que já discutimos algumas delas, ao mesmo tempo em que nós possamos estar construindo uma escola que responda a esses desafios do século XXI, né? E eu acho que nós temos todo uma possibilidade hoje com as novas tecnologias que tornam isso possível, de formação à distância, de novos formatos, diferentes suportes educacionais que possam estar a serviço do professor. Então, eu acho que nós não temos opção. Se nós queremos realmente criar um país onde a educação seja um eixo central e que nós possamos ter uma educação de qualidade, ou seja, se nós queremos um país desenvolvido, temos que superar e resolver a questão da educação. E a nossa opção é fazer os dois movimentos ao mesmo tempo, porque não dá para esperar resolver todas as questões para depois nós entrarmos na escola do século XXI. Então, daí a gente pega o desafio do professor, que eu queria ver com a Andréa, né? O professor, ele tem que enfrentar esses novos desafios de novas tecnologias, tem que enfrentar alunos que têm acesso à informação e, às vezes, uma familiaridade com internet, tudo que ele não tem. Quando a gente pega, por exemplo, os exemplos do Piauí, os grandes sucessos do Piauí, depende do professor fazer um trabalho junto às famílias, tudo. Ou seja, se exige um professor que... Ele é muito mais do que o que foi o professor até hoje. E não se tem uma carreira e não se tem recursos orçamentários para isso. De que maneira resolver essa questão de valorização do professor com os problemas orçamentários e com a falta de políticas voltadas para a formação dos professores? Eu acho que a resposta está na tua pergunta. Assim, a maneira como resolver isso é valorizar o professor, né? O Brasil, a carreira docente no Brasil não é valorizada. Né? Não dá nem para dizer que é pouco valorizada. Ninguém quer ser professor hoje no Brasil. A Fundação Vitor Tíbida fez um estudo um tempo atrás mostrando que 2% apenas dos alunos que terminavam o ensino médio tinham interesse em se tornar professor no Brasil. Então, o que de fato a gente está fazendo? A gente está pegando aqueles alunos que muitas vezes não têm outra opção e aí acabam se tornando professores da rede, enfim, pública. Alguns continuam estudando e vão dar aula nas privadas, mas de fato o que a gente tem é um aluno, um egresso do ensino público que teve dificuldade de formação, que se torna professor, não tem perspectiva de carreira. Acho que antes disso uma questão, ele tem uma formação descolada, que é um pouco disso que você está falando, né? Esse professor que vai para a sala de aula sem exatamente saber o que esperar ali. O Brasil tem uma política, já que a gente está falando de política, tem uma política muito interessante, diferenciada, inclusive dos outros países aqui da região, que é o estágio probatório, e que a gente não usa, como a Maria Alice comentou, mais uma política que a gente não implementa como poderia. O que é o estágio probatório? É aquele momento, aquele tempo em que o professor vai ficar na escola, ele acaba de sair da graduação, ele fica na sala de aula com um professor, deveria ser assim, com um professor ali, como um professor assistente, vamos dizer, né? Aprendendo aquela rotina, sabendo lidar com alunos que vêm com dificuldades de, enfim, muitas vezes problemas na família ou dificuldades de aprendizagem, enfim, fazer a gestão de uma sala de aula não é fácil. As faculdades de pedagogia aqui, elas estão preparadas para o século XXI? Elas não estão formando o professor para os alunos do século XXI. Elas não estão formando o professor para os alunos do século XXI. Esses professores, eles ainda têm uma formação bastante descolada da prática da sala de aula, né? E por isso, inclusive, ele vem com as dificuldades de aprendizagem dele mesmo, e aí a gente quer que o professor chegue na sala de aula e consiga fazer com que esse aluno que também tem dificuldades, que tem um socioeconômico complicado, aprenda o que ele tem que aprender na idade que ele tem que aprender. Então, é preciso valorizar a figura do professor. Então, daí eu entro no ponto essas faculdades não preparam o professor nem para o século XIX, quer dizer... Porque é o básico mesmo de você ensinar a como lidar, como ensinar, como trocar uma sala de aula, quer dizer, coisas mais práticas. Quer dizer, exatamente. Então, a faculdade hoje ela ensina muito sobre Vygotsky, Piaget, toda a política, sabe, toda a filosofia da educação, etc., mas não como o sujeito deve lidar no dia a dia com a sala de aula. Nós temos que encontrar mecanismos de atrair e reter os melhores talentos para serem professores. Esse é o grande desafio, porque existe uma correlação enorme entre a qualidade do professor e o aprendizado do aluno. Tem duas coisas que têm quase unanimidade.
bom professor, você tem bom aluno. Pode ter até uma chopaninha e tal. Se o professor é bom, o aluno aprende. E a outra é, quanto mais tempo o aluno passa dentro de sala de aula, mais ele aprende. Essas duas correlações são diretas. Existem pesquisas a respeito disso. Então, a gente precisa passar mais tempo meu blog, com um quando a gente coloca temas ligados à educação, tem muita queixa de professores em relação à violência dos alunos. Você tem uma geração nova que não está enquadrada mais como foram as gerações anteriores, com muito mais informação e professores com muito... Vocês têm identificado essa questão da violência, da insubordinação caminhando para a violência? Sem dúvida que a violência é um fator que está acontecendo nas diferentes salas de aula do país inteiro e talvez no mundo, não é também só uma questão do Brasil. E aí eu acho que são vários fatores que estão em jogo para que aconteça essa violência. Um deles é bastante óbvio, que é o absenteísmo dos professores. Quer dizer, os professores faltam muito também. Várias razões, e algumas justificadas e muitas não justificadas. O fato de não ter aula faz com que aqueles alunos fiquem lá dentro da escola fazendo nada e que vai gerando também uma violência entre eles. Isso é uma coisa muito óbvia. Agora, existem outras razões muito mais profundas dessa violência que passam por questões onde que a escola não está sendo adequada ao tratamento daquele aluno. O conteúdo daquela escola não está sendo de interesse daquele aluno. O professor está ali, assoberbado de tarefas, com todos esses celulares e novas tecnologias que os alunos têm a maior facilidade de estar trabalhando com isso e ele não. Então é um conjunto de fatores que faz com que essa violência vá se tornando cada vez mais um tema bastante muito importante, no sentido de que isso está fazendo com que esses alunos também deixem de aprender, que a escola também acaba despendendo um tempo muito grande para trabalhar questões da violência que ela não sabe trabalhar, e aí gera quase que um círculo vicioso onde que ela não consegue sair disso. Uma forma bastante importante de conseguir reverter e superar essas questões da violência é um trabalho com a comunidade. É começar a fazer pontes com essa comunidade, é trazer essas famílias mais perto, é discutir essas questões de uma forma mais aberta. De alguma maneira, independentemente de analisar a gestão dele, aquela ideia do Xalita de abrir as escolas no final de semana é central. Essa ideia é interessante, independente de quem foi e como foi, mas essa ideia de abrir a escola para a comunidade, onde a escola realmente, a comunidade sinta que aquela escola é sua, né? Que tenha uma relação de pertencimento, é um fator importante que, desde que bem aproveitado, aí de novo, bem implementado, em alguns lugares esse programa foi muito bem sucedido. Vamos a mais uma pergunta selecionada pela jornalista Aline Moraes. Lembrando que o programa é ao vivo, você ainda pode mandar sua pergunta pelo site www.brasilianas.org. Aline. A pergunta é do Marcelo Cabral, ele é de Brasília, Distrito Federal. Ele quer saber se algo muda com os recursos do pré-sal. Vocês começaram aqui o bloco falando, né, dos recursos para a educação. Jair. Eu acho que essa história de se precisa mais dinheiro ou não para a educação, eu acho que sempre precisa, porque até não é um tema super controverso, porque existe muita pesquisa indicando que se você aumentar o salário do professor, não necessariamente você vai ter uma qualidade de educação melhor. Isso é uma verdade. Sim, mas a partir disso chegaram à conclusão que não precisa aumentar o salário. Não precisa aumentar o salário, mas não é isso. O fator Gustavo Iotti, cartesiano. Mas teve outra pesquisa recente agora que o Brasil precisava investir uns 54 bilhões de reais para adequar as escolas para a estrutura mínima necessária nas milhares de escolas que existem pelo Brasil. Então, existe uma defasagem, sim. E eu acho que para você atrair também um bom professor, a gente tem pensado muito sobre isso, refletido com o grupo de estudo que nós temos, não adianta só aumentar o salário do professor. Isso não vai resolver. Você tem que melhorar o ambiente de trabalho do professor. Você está falando da empresa, né, que tem que ter um ambiente de trabalho adequado. A escola também precisa proporcionar para o professor um ambiente relativamente adequado. Você tem que ter sala de aula, tem que ter segurança, tem que ter equipamento mínimo. Não precisa ter muita coisa, mas pelo menos um mínimo. E muitas escolas, você vê aí, não tem nem esse mínimo. Tem goteira e tudo mais. Quer dizer, e aí o ambiente de trabalho fica muito ruim. E outra coisa, para você, tem exemplos também de
modelos de escola, principalmente agora, aqui em São Paulo mesmo, zonas de altíssima periculosidade. Você bota uma escola de período integral, com professor de dedicação integral, elimina o ensino médio à noite, porque tem sentido mais ensino médio à noite no século XXI. Agora, que garoto, que adolescente quer estudar das 7 às 11 da noite? Que professor que quer dar aula das 7 às 11 da noite? Quer dizer, a taxa de evasão é enorme. Os níveis de absenteísmo dos professores é para cima de 30%, quer dizer, não tem aula. Me engana que eu gosto. Tem que acabar com o ensino noturno, do ensino médio, e você tendo uma estrutura e uma proposta de ensino, mesmo ensino médio, adequada com um projeto de vida da criança, tal, que é o modelo que São Paulo está adotando agora das escolas de período integral, você não tem problema nem de evasão e nem de violência, mesmo nas zonas de alta periculosidade. Então, existem hoje modelos, e só terminar, a questão da educação não tem achismo mais. Tem pesquisas, exemplos que comprovam o que deve e o que não deve ser feito. Então, está muito claro já para quem está aqui quem mexe é como da escala. É como da escala essas boas práticas. E aí a questão, não tem dinheiro para fazer escola de período integral. Eu acho que tem vários Brasis, né? Quer dizer, tem Nordeste, Norte, que tem dificuldades orçamentárias um pouco mais complicadas. Por exemplo, aqui, mas no Sul, em São Paulo, no Sudeste. Por que um programa de 20 anos, por que um brasileiro de 2030 não pode ter a mesma educação que um americano de 1910? Agora, essa questão do recurso, ela é polêmica, mas é como o Jair disse, né? Quer dizer, não é só o salário do professor, eu concordo totalmente, mas é também. Nós temos um piso salarial que nós temos a maioria dos estados, inclusive do Sul, estados do Sul, não cumpre o piso salarial, que não chega. É isso que eu ia falar, não chega a R$2.000. Reajustado no início não, desse ano. eu sinceramente não acho que é só o salário, mas o salário faz parte. Salário não tem como, né? Você tem que atrair bons profissionais, você tem que ter um salário digno, no mínimo. E com as condições, como o Jair falou. E com uma valorização, e com condições. Essa questão do com formação continuada. Com formação inicial e continuada. Não tem uma... Não é como você falou no começo, não tem uma bala de prata. Não tem uma bala de prata. Tem educação. E isso é muito comum entre empresários. O pessoal chega lá e diz, não, só faz isso, você resolve em 3 anos, você resolve a educação. Qual é a folha? Não é isso. Eu estou, sei lá, eu sou mais neófito entre as duas aqui, mas eu estou já militando nessa área há algum tempo e, de fato, você tem que fazer uma série de coisas. Eu acho que tem uma parte interessante. A gente fez um brasileiro uns tempos atrás que tinha o pessoal todos pela educação, tinha o pessoal das secretarias de educação municipais, tinha de sindicatos, e já tem consenso. Você tem que dar bons salários para os professores, dar boas condições de trabalho, avaliar e cobrar. Acho que é a fórmula. Então, digamos, o fato de já ter uma uniformidade de diagnóstico, é possível que a gente tenha na educação, que tem na saúde hoje, que independentemente de governos que entram ou que saem, você tem uma continuidade em ministros da saúde que são muito mais da bancada da saúde do que da bancada de governo. Mas vamos para mais um intervalo e voltamos daqui a pouquinho. Voltamos a apresentar o programa Brasilianas.org, que hoje discute as propostas para a educação pública. Nesse último bloco, vamos falar de experiências bem-sucedidas, sugeridas aí pelas políticas públicas e por grupos da iniciativa privada com projetos para melhoria de ensino. Eu queria saber o seguinte, se fosse pegar, digamos, a bandeira, aquela bandeira que vai juntar todo mundo, a bandeira mais relevante, o que seria essa bandeira hoje, André? Acho que são duas, se eu puder escolher duas. Eu acho que tem a questão do professor que a gente estava comentando, né, valorização do professor, mas tem uma política que foi, iniciada há algum tempo agora, no final do ano passado, que foi, ou melhor dizendo, acho que no começo do ano passado, que é o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa. Acho que essa é uma política que todo mundo concorda,
enfim, de que precisa ser visto com bastante prioridade e importância e prioridade pelo governo federal. O que seriam os agentes desse pacto aí? O Pacto Nacional, ele basicamente envolve estados e municípios, quer dizer, é o governo federal dando apoio para municípios, principalmente, porque a gente está falando de alfabetização, então a gente está falando das escolas dos anos iniciais do ensino fundamental, que hoje está a maior parte aí, a grande maioria nas mãos dos municípios. Então, é basicamente o apoio do governo federal para que os municípios possam garantir, quer dizer, tenham condições de garantir que os alunos estejam plenamente alfabetizados até o final do 3º ano do ensino fundamental. O Todos pela Educação fez uma avaliação em 2012, que foi a prova ABC, porque a gente ainda não tinha, né, como agora teve no ano passado a primeira avaliação nacional de alfabetização, avaliando os alunos no 3º ano do ensino fundamental. A gente, como não tinha isso em 2012, o Todos pela Educação e alguns parceiros, a gente desenvolveu uma avaliação e aplicou em 54 mil alunos no Brasil, né, em todos os estados. E a gente observou ali que a metade dos alunos já no 3º ano, ou seja, com 8 ou 9 anos de idade, tem dificuldade de leitura, de escrita e de matemática. Metade dos alunos? Já metade dos alunos. Então, quer dizer, e aí o que acontece? Esse aluno continua estudando, ele chega no 5º ano, quando faz a prova Brasil, aí a gente avalia que tem problema ali no 5º ano, aí continua com as dificuldades para o 9º ano. Se ele não invadir do 9º ano para o ensino médio, ele termina o ensino médio só sabendo, como a gente tem aí os dados, 10% dos alunos já foi cometido do ensino médio sabendo matemática, por exemplo. Então, é preciso focar nos anos iniciais, né? Vários estudos mostram a importância de uma boa base. Então, eu acho que a política interessante, que todo mundo converge, de que tem um potencial para ter um impacto não só acho que de médio prazo, mas também de curto prazo, já de começar a trabalhar na questão da alfabetização na idade certa. Jair, o que você propõe assim de ponto de partida aí para... Tem duas questões que eu acho, concordo com o André, na questão da alfabetização. Tem duas questões no curto prazo que podem fazer, que você pode mexer, eu acho que nos índices de educação no Brasil. Um é mexer com a alfabetização e dar um choque de alfabetização nessa linha que o André colocou. O outro é a gestão. Acho que tanto das secretarias como das escolas. Nós temos, sei lá, 110 escolas na Parceiros de Educação. O nosso critério absoluto para definir qual escola que nós vamos fazer essa parceria é a qualidade do gestor. Se ele está aberto a isso, então, porque você tem o mesmo material humano, o mesmo material financeiro, etc., com uma boa gestora numa escola, tem um resultado muito diferente de uma escola com má gestão. O que vocês oferecem para a escola parceira? Nós chegamos na escola, a gente faz um diagnóstico da escola e identificamos os problemas. Depois nós desenvolvemos um plano de ação com os pais e com a diretora, com o corpo diretivo da escola, às vezes também envolvendo os professores, de como nós vamos atingir determinada meta. E nós atuamos em 4 pilares. E o mais importante é no aspecto pedagógico. O que nós mais fazemos é a formação continuada dos professores ou reforço na linha do que a Maria Alice mencionou. Quer dizer, isso é o foco principal nosso, treinar os professores, os coordenadores pedagógicos a aplicar o material escolar. Depois nós mexemos também na gestão, na infraestrutura da escola, que é onde todo mundo quer, mas tem uma correlação muito baixa entre melhoria de infraestrutura e aproveitamento escolar do aluno. E o terceiro é como inserir a escola na comunidade. Quer dizer, são os 4 pilares da nossa atuação. Vocês estão quanto tempo atuando? Então, estão fazendo 10 anos agora esse ano. E qual que a avaliação, os indicadores aí? O que nós aprendemos nesse período todo foi justamente o foco maior na área pedagógica e que nós podemos ter um impacto muito maior no ciclo 1, porque você tem professores, tem uma rotatividade dos professores um pouco menor e você consegue trabalhar um pouco mais esses professores. No ciclo 2, o impacto é um pouco menor, mas ainda assim se sente. E no ensino médio, no formato atual, ou seja, no formato antigo, é imperceptível quase o impacto, porque é um modelo falido. Agora, nas escolas de período integral, com o ensino médio e o ciclo 2, aí você tendo um parceiro atrás, a coisa realmente anda. Tá, Maria Alice, no caso aqui, o SEMPEC, ele atua de que maneira nas parcerias aí? Olha, o SEMPEC atua em parceria tanto com fundações empresariais como com
governos, diferentes governos, municipal, federal, estadual, e trabalhando em parcerias com projetos. Então, por exemplo, a Olimpíada da Língua Portuguesa é um projeto que é uma parceria entre o MEC, o Ministério da Educação, a Fundação Itaú Social, e o SEMPEC é o realizador desse processo. Então, nós sempre atuamos em parceria com diferentes parceiros e em diferentes níveis. Né? Mas nessa parceria vocês levam material didático? Então, nós trabalhamos fazendo muito formação. O foco central do SEMPEC é a formação, mas a elaboração de material didático, então toda a questão, por exemplo, de educação integral, então materiais para as diferentes áreas de educação integral, formação continuada dos professores, formação de diretores, trabalhos com gestão, trabalhamos também muito com ONGs que estão ligadas com a educação, né? Então, acho que assim, a gente tem um trabalho integrado e em parceria. Agora, eu só gostaria de falar também assim, porque eu acho que em termos de qual que é a bandeira desse país, né, da bandeira da educação, eu concordo com tudo que foi colocado aqui antes, no sentido de que nós não temos uma bala de prata, mas o que eu acho que falta para esse país é colocar a educação não apenas como prioridade, que todos os políticos colocam, é a educação numa agenda prioritária, estratégica para esse país. Quer dizer, a educação não é estratégica, não tem uma agenda estratégica para o desenvolvimento, não é considerada dessa forma. E eu acho que é isso que vai fazer a diferença e envolver as diferentes forças sociais, universidades, empresas, ONGs, movimentos sociais, sindicatos, obviamente todas as escolas, professores e tudo, em torno de uma agenda estratégica para o país. Vamos a uma pergunta rápida selecionada pela jornalista Aline Moraes no portal www.brasilianas.org. Aline. Vamos lá, a pergunta agora é do Evandro Condé de Lima, ele é de Belo Horizonte, Minas Gerais. Ele quer saber se nós devemos buscar fórmulas, né, em outros países que são considerados exemplos, né, de educação, de ensino, ou se nós devemos criar as nossas próprias fórmulas sem buscar essa base. André, uma resposta rápida. Que é facinho o tema aí, então... Acho que é importante a gente tentar aprender a conhecer de fato as políticas que deram resultado em outros países que hoje estão com a educação, enfim, já, né, nos patamares de qualidade, de aprendizado adequados, né? Já conseguiram universalizar com equidade, com qualidade. Acho que é importante, sim, o Brasil olhar para esses países e tentar entender quais foram aquelas políticas. Acho que é importante também a gente olhar para o Brasil hoje e para esses países em momentos em que eles também tinham as mesmas dificuldades que a gente. Então, em que momento a Finlândia deu aquela virada em que ela transformou a carreira de professor na carreira mais cobiçada e melhor paga da Finlândia, por exemplo, né? E a partir daí as outras questões todas de educação foram se resolvendo. Quer dizer, acho que é importante a gente olhar, sim, para as políticas que aconteceram. Não se trata de copiar exatamente, né? Isso acho que já é uma questão bastante, enfim, elaborada e resolvida no setor aqui, mas sim de entender o que foi feito lá fora, em que momento aquilo aconteceu e tentar transformar para a nossa realidade. O programa Brasilianas.org sobre as propostas para melhorar a educação pública termina por aqui. Agradeço a participação da gerente de projetos do Movimento Todos pela Educação, André Bergamaschi, do fundador da Associação Parceiros da Educação, Jair Ribeiro da Silva Neto, e da fundadora do Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura e Ação Comunitária, SEMPEC, Maria Alice Setúbal. Agradeço também a colaboração da jornalista Aline Moraes e de você que nos acompanhou em mais essa edição. Participe também vendo sugestões, artigos e vídeos para o portal www.brasilianas.org. Esse espaço aqui também é seu. E voltamos na próxima segunda-feira, às 8 horas da noite. Até lá.